nas ilhas do Oceano Pacífico, do Oceano Índico. Mas um dos países em que os cristãos têm sido muito perseguidos é no Afeganistão. Já faz 3 anos que as tropas americanas foram retiradas por ordem do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Quando as tropas americanas foram retiradas, aí os radicais muçulmanos tomaram o poder. E tomando o poder, naturalmente, aí a situação dos cristãos, que já não era muito fácil, mesmo na época da presença dos americanos no Afeganistão, não era fácil, agora ficou mais complicada a situação dos cristãos. Centenas de milhares deles tiveram que fugir do país, fugir da perseguição, e ir para os países fronteiriços vizinhos, Paquistão, Tajiquistão, Uzbequistão, países vizinhos ali, fronteiriços ao Afeganistão. E aí, o que acontece com esses refugiados cristãos e não cristãos procedentes do Afeganistão? O que acontece é que nos países vizinhos existe maior liberdade para a pregação do Evangelho, mas não é plena como nós conhecemos aqui no Brasil, ou em países da América Central, ou em países da Europa, em países da África. Não existe esse tipo de liberdade de credo, mesmo nos países vizinhos do Afeganistão, mas uma situação muito melhor do que a do Afeganistão. Ficou muito conhecida a atividade de um cristão numa dessas fronteiras, junto a refugiados afegãos, especialmente os não cristãos, com um missionário ex-muçulmano e hoje cristão muito devotado chamado Ahmad. Ahmad é o diminutivo do nome Mohammed. Mohammed quer dizer Maomé. Então, o diminutivo de Mohammed, Ahmad. Alguns usam também a forma Ahmed. Pois o que faz o Ahmad? O Ahmad, uma vez que são terras áridas, terras onde a presença de água é muito, mas muito pequena, e o tempo de chuva é de chuva escassa, um tempo muito reduzido de chuva. Então, a água é um gênero, é uma necessidade gritante entre todas as comunidades, fronteiriças ou não, do Afeganistão. O que é que faz o Ahmad? Ele cava poços. Ele cava poços de 10 metros, de 12 metros, 15 metros de profundidade, até de 20 metros de profundidade. Para atender a quem? Atender a quem precisa. E quem é que precisa principalmente? São os refugiados. E refugiados ali do lado da fronteira do Afeganistão, refugiados Afeganistão. O que acontece quando ele dá acesso aos refugiados, aos poços que ele constrói, que ele cava? E ele cava poços e distribui a água gratuitamente, pregando o Evangelho e fazendo a seguinte comparação: eu dou para vocês a água desse poço, mas eu quero que vocês conheçam a Jesus Cristo, a fonte de águas vivas. Essa é a pregação do Ahmad. Aí você diz, mas que bacana. Então ali tem plena liberdade de pregação do Evangelho. Não é plena liberdade. Olha, o Ahmad já foi preso 5 vezes por estar pregando o Evangelho. Ali em país vizinho ao Afeganistão. E os países vizinhos ao Afeganistão, onde se refugiam afegãos,
cristãos ou não, mas que estão sendo perseguidos, os países vizinhos não dão assistência, não dão apoio, não. Sabe por quê? Eles têm medo de represálias dos extremistas muçulmanos do Talibã. Foi o Talibã que assumiu o poder político, poder econômico, poder religioso no Afeganistão depois da saída dos americanos há 3 anos. E não é só Ahmad que faz esse tipo de evangelismo, um evangelismo especial, veja bem. Ele cava os poços, retira água, dá assistência, dá a todos aqueles que precisam e gratuitamente. Veja, há um testemunho de instituições cristãs a respeito da atividade do Ahmad, que ajudam, inclusive, a atividade missionária dele. E há testemunho de que, de fato, ele distribui a água para todos aqueles que precisam, mas ele faz a divulgação de Cristo Jesus, que é a fonte das águas vivas. Mas tem um outro também, o Ismael. O Ismael também é um ex-muçulmano cristão, hoje devotado, mas ele é um perito em futebol. Ele é técnico de futebol, formado em educação física. Ele é afegão também, mas ele tem 200 de crianças e de jovens para quem ele ensina futebol. E junto com o futebol, ele prega a palavra de Deus. Vocês vejam que tantos meios são usados, meios legítimos para a pregação do Evangelho. E o que é que você e eu, nós estamos fazendo aqui, onde nós temos plena liberdade de pregação do Evangelho? Você aproveita as oportunidades que o Espírito Santo abre para você? Eu aproveito as oportunidades de dar uma palavrinha a respeito de Cristo Jesus aqui e ali, oportunidade que nós temos junto ao motorista de táxi, ao motorista do Uber, junto àquele que entrega o remédio na tua casa ou faz uma entrega disto ou daquilo na tua casa. Você aproveita aquele minuto que você tem de contato com a pessoa para dizer uma palavrinha a respeito de Cristo Jesus, porque essa palavrinha vai germinar. Você plantou, outro vai regar e um terceiro, vai colher depois o fruto. A confissão dessa pessoa de que crê em Cristo Jesus. Crê e afirma com a sua boca que Cristo Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, e no seu coração está crendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E essa é uma confissão de fé que a gente pode obter numa conversa com uma pessoa, com um interlocutor, seja na rua, seja um vizinho, seja um parente, seja um amigo. Devemos aproveitar as oportunidades, veja. Veja o que nossos irmãos em Cristo Jesus, arriscando a vida em lugares tão distantes, estão anunciando o Evangelho. E assim o Evangelho está se propagando a todas as nações da terra, a todas as nações, povos, línguas, tribos da terra. E na nossa geração serão alcançadas todos esses povos. E aí, então, conforme diz a profecia de Jesus, virá o fim, virá o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo Jesus. Assim seja.